Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Bem, hoje, daqui a pouco, às 2 da tarde, Flamengo e Cruz Azul, né, entram em campo no Catar, no estádio do Al Rayyan, para a disputa do Derby das Américas, né, do chamado Derby das Américas, para dando início, né, à participação dos dois na Copa Intercontinental / Mundial de Clubes. Já expliquei aqui, Copa Intercontinental, Mundial de Clubes, chame do jeito que você quiser. Essa competição, a FIFA mudou o nome, né? Agora é Copa Intercontinental da FIFA, né? Antigamente era o antigo Mundial de Clubes. O formato mudou, né? O PSG, que é o campeão europeu, fica só esperando, né, o adversário, né? Fica esperando o resto do mundo ali jogar um contra o outro para ter o seu adversário na final. Alguns jogos já aconteceram, né? O Pirâmides do Egito, campeão africano, derrotou o Auckland City no primeiro jogo. Depois o Pirâmides do Egito venceu o Al Ahly da Arábia Saudita, campeão asiático. E agora o Pirâmides está esperando pelo seu adversário, que vai sair desse confronto entre Cruz Azul, campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF, a chamada Conca Champions, e o Flamengo, campeão da Copa Libertadores da América faz aí pouco tempo, né? Campeão de 2025. Nesse vídeo, então, eu vou falar um pouco sobre o adversário do Flamengo. Quem é o Cruz Azul, para você que não conhece, né? O Cruz Azul, ele é um clube quase que centenário, é um clube de 1927, ele foi fundado em 22 de maio de 1927, por um grupo de funcionários de uma fábrica de cimentos chamada Companhia Cimentos Cruz Azul, na pequena cidade de Jasso, no estado de Hidalgo. Hidalgo é um estado que tem como a principal cidade a cidade de Pachuca, né? A cidade de Pachuca, onde joga o Clube Pachuca, né? O famoso Clube Pachuca. Durante mais de 30 anos o clube jogou apenas no futebol amador, até que em 1960, né, o Cruz Azul foi finalmente inscrito aí na segunda divisão profissional de futebol mexicano. Ele ainda ficou um tempo sendo administrado por funcionários da fábrica. 4 anos mais tarde, sob comando do húngaro Jorge Marik, né, veio o tão sonhado acesso à primeira divisão do futebol mexicano. E aí, né, o time ele começa a engrenar, ele começa a ter bons resultados, chamar a atenção. Ele tem a década de 70, né, como grande, assim, na verdade, assim, o time começou a engrenar em 1968, né, apenas 4 anos depois de subir. O Cruz Azul ele conquistou seu primeiro título mexicano e também a Liga dos Campeões, a sua primeira Copa dos Campeões da CONCACAF, a competição, né, a chamada Libertadores da América do Norte, da América Central e do Norte. E depois aí, esse bom desempenho do Cruz Azul foi começando a atrair ali torcedores, né, simpatizantes, e aí ele começou a rivalizar com os clubes grandes do México, né, o América, o Chivas, né, o Pumas, né, e na década de 60 foi simplesmente o período mais vitorioso, assim, da história do clube. O time empilhou vários títulos, teve grandes jogadores ao longo desse período e ganhou o apelido de La Máquina Celeste, alguns chamam de La Máquina Azul, né, que é o apelido do time que acompanha o time até hoje, né. Um ponto que foi decisivo para o crescimento do Cruz Azul, né, foi que o time se mudou ali da cidade de Jasso, né, no estado de Hidalgo, e passou a ter sede na cidade do México, né, na capital do país, na capital mexicana, e passou a jogar no lendário Estádio Azteca, né. Então ele começou ali a criar realmente uma rivalidade com os clubes grandes da cidade do México, como o América, como o Pumas, né, clubes que são da cidade do México. E com essa nova casa, né, ele cresceu ainda mais como clube, cresceu, a sua torcida cresceu. E depois de algum tempo jogando no Azteca, né, ele adotou o estádio azul, chamado Estádio Azul. O Estádio Azul foi um estádio que
Ele hoje está desativado, ele não é mais utilizado pelo clube, ele até não é utilizado mais nem por outras equipes, ele está lá, ele é um grande elefante branco, né? E atualmente ele voltou pro Azteca, mas o Azteca, né, ele está sendo reformado para a Copa do Mundo, então ele está tendo que jogar em outro estádio, né? Mas existe um projeto, né, do clube de construir uma arena para cerca de 45 mil pessoas, né, uma arena multiuso ali. Existe esse projeto, só que ainda não saiu do papel. Assim, o Cruz Azul, ele além de participação, de ser um clube, um habitué, um campeão, um super campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF, o Cruz Azul tem 7 títulos da Conca Champions, né, da Liga dos Campeões da CONCACAF. O time também já participou da Copa Libertadores da América, né, naquele período em que os mexicanos disputavam a Libertadores da América. O Cruz Azul, eu me lembro de duas oportunidades em que o Cruz Azul participou da Libertadores. Em 2001, o Cruz Azul chegou na final da Libertadores da América, né? Na final ele acabou sendo derrotado pelo Boca Juniors, né? Mas ele foi o primeiro clube mexicano da história a chegar na decisão da Copa Libertadores, e depois ele voltou, eu me lembro que ele disputou uma outra Libertadores da América em 2012, ele inclusive estava no grupo do Corinthians, o Corinthians foi campeão em 2012, e no grupo do Cruz Azul estava, no grupo o Cruz Azul estava no grupo do Corinthians, eu me lembro do Cruz Azul jogando aqui no Pacaembu, jogando na Cidade do México. O Cruz Azul naquele tempo ele tinha um ótimo goleiro, o goleiro Corona, que era bom goleiro da seleção mexicana, disputou a Copa do Mundo. E depois os mexicanos deixaram de participar da Libertadores, ali na época da chamada gripe suína, né, da epidemia que teve lá no México, e aí os mexicanos só ficaram ali no mundo deles, ali na CONCACAF e no Campeonato Mexicano. O uniforme do clube, né, apesar das cores, né, de hoje, o uniforme principal ser o azul, né, no início o uniforme era branco, né? A camisa era branca. E o Cruz Azul, ele, em ocasiões, né, ele também às vezes ele joga com uniforme preto, e eu já vi também o Cruz Azul jogando de vermelho, né? Ele jogando com uniforme vermelho, além do tradicional azul, né, do branco, que é o reserva, e das vezes o Cruz Azul usa o uniforme preto e um uniforme vermelho, já vi o clube usar. Hoje o clube tem como assim principais títulos, né? Vamos listar os principais títulos. O time tem 9 títulos do Campeonato Mexicano, tem 4 títulos da Copa MX, que seria o equivalente à Copa do México, a nossa Copa do Brasil. Tem uma Supercopa do México, título conquistado lá em 2019. 2 títulos de campeão dos campeões, né, em 69 e 2021. Essa competição eu nem sei se existe mais. E sobre títulos internacionais, o time tem 7 títulos da Liga dos Campeões da CONCACAF, Conca Champions, o último conquistado agora, né, em 2025. Tem uma Supercopa da CONCACAF, um título conquistado em 1972. E uma Copa Interamericana em 72 também. E aí eu acho que era uma competição que envolvia exatamente os campeões da Libertadores e da Conca Champions, né? Essa competição nem existe mais. Também tem um título de segunda divisão mexicana e tem um título daquela Leagues Cup, daquela competição que o Messi, o time do Inter Miami, ganhou, né? O Messi, quando ele chega no Inter Miami, né, o primeiro título que ele conquista é o título da Leagues Cup, né, que é a Copa das Ligas ali entre o campeonato da MLS e a Liga MX, né, o campeonato mexicano. O Cruz Azul, ele tem como alguns jogadores históricos do Cruz Azul, né, para você conhecer. Tem o Carlos Hermosillo, maior artilheiro da história do clube, né, ícone dos anos 90. Tem o Inácio Nacho Flores, lateral direito, histórico de mais de 20 anos de clube. Você tem também o Miguel Marín, conhecido como El Gato, que foi talvez o maior ídolo da história do Cruz Azul, goleiro argentino, lendário nos anos 70.
O Fernando Bustos, né, que meio-campista, né, que foi o maior, assim, o atleta que teve mais partidas pelo clube. E eu falei da Libertadores, eu me lembro do Palência, né, eu me lembro do Paco Palência, né, Francisco Paco Palência, que foi um atacante que jogou a Libertadores em 2001. Falei do Corona, goleiro, né, atacante. Esses aí, alguns jogadores. E teve alguns brasileiros, né, 2 brasileiros que eu me lembro que o Cruz Azul teve, né, o Pintado, que jogou no São Paulo, jogou no Santos. É técnico hoje, né? Treinou Guarani, Portuguesa, vive treinando times aí no interior de São Paulo. E o Fábio Santos, né? O Fábio Santos que jogou no Corinthians, no São Paulo, no Santos, no Atlético Mineiro. Hoje é comentarista dos canais Disney, né? Comentarista da ESPN. Então esse é um pouco aí do resumo aí do Cruz Azul. O time atual, falando do time atual agora, o time atual do Cruz Azul, ele tem jogadores até conhecidos, mas a maioria está no banco, né? Eu destaco assim nesse time do Cruz Azul o Jorge Sanches, lateral direito, que ele tem 28 anos. Esse lateral ele foi revelado no América do México. Ele teve uma passagem muito discreta, muito apagada pelo Ajax da Holanda. Ele saiu do América pro Ajax, mas ele voltou. Ele tá jogando no Cruz Azul hoje. Ele não é bem um titular, mas ele tá lá. O grande destaque do time é o Gabriel Fernandes, atacante uruguaio de 31 anos, é o artilheiro do time na temporada. E alguns jogadores que, para ficar de olho também, que estão no banco de reservas, né? Estão mais no banco de reservas, mas são conhecidos, né? Você tem o Lorenzo Faravelli, volante, meio-campista, jogador argentino que jogou no Independente Del Valle, né? Foi campeão da Sul-Americana com o Del Valle, né? Tá jogando lá no México. Você tem o Luca Romero. O Luca Romero é um jogador, ele é nascido no México, mas ele é filho de argentinos e ele escolheu defender a seleção da Argentina. Ele estreou com 15 anos no time do Mallorca. Quando ele estreou, né, ele era tido como um novo Messi, assim, do futebol argentino, do futebol espanhol, mas ele nunca se concretizou. Hoje ele tem 21 anos e tá ali, tá no banco do time do Cruz Azul. Tem o Pio, jogador argentino, que jogou em clubes argentinos, jogou Libertadores, Sul-Americana, e tem um jogador polonês que chegou no clube, o Mateusz Bogus, que é um polonês de 24 anos, mas que chegou e é banco do time. E o time tem como técnico um cara que já passou por aqui, né? O Nicolás Larcamón, ex-técnico do León, do México, né? E que teve uma passagem pelo Cruzeiro, né? Treinou o Cruzeiro aqui no Brasil na época do Ronaldo, na época da SAF do Ronaldo. E é o treinador atual aí da equipe do Cruz Azul. Esses, então, os grandes destaques aí do time do Cruz Azul. Tem um outro destaque também, o Paradela, né? O Paradela é um jogador argentino, que jogou no River Plate, mas é outro que chegou sem... Que não disse que veio ainda no futebol mexicano, no clube do Cruz Azul. Esses os principais destaques aí da equipe do Cruz Azul. E o Cruz Azul, ele é considerado lá no México, pela imprensa mexicana, um dos 4 grandes, né? É gozado que lá no México a gente fala muito do Tigres, do Monterrey, do Pachuca, mas a imprensa mexicana considera como o Big Four lá do México, os 4 grandes lá do futebol mexicano, considera o América do México, o Chivas Guadalajara, o Cruz Azul e o Pumas. O Pumas é considerado os 4 grandes. O Tigres, o Monterrey, eles são considerados times ali, talvez médios, talvez que estão ali no caminho para serem grandes, mas eles não são considerados grandes, né? Ali existe meio que um Big Four ali eles seriam meio que os 4 grandes. Não tem os 4 grandes aqui de São Paulo? Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Esses 4 são os 4 grandes lá do México. O América é o time mais popular, o Chivas, o grande rival do América, o Cruz Azul e o Pumas, né, o Pumas também da Cidade do México. 3 clubes da Cidade do México e o Chivas da cidade de Guadalajara. Mas é isso, daqui a pouco tem Flamengo e Cruz Azul, 2 da tarde, lá no Catar, disputa do Intercontinental. O Flamengo tem que tomar cuidado nesse jogo, porque o torcedor, a imprensa pensa muito no PSG e esquece que tem esse confronto antes, né? E o time pode ser surpreendido. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo, para mim, é muito favorito nesse confronto, mas o Flamengo tem que pensar
lembre do que aconteceu com o seu rival, né, o Botafogo no ano passado, que perdeu para o Pachuca. Lembre-se também de uma experiência que o próprio Flamengo teve, perdeu para o Al Hilal, na época treinado pelo Ramon Dias lá no Mundial de Clubes, né? Então é isso, vamos acompanhar aí o duelo entre Flamengo e Cruz Azul, Derby das Américas, Copa Intercontinental, daqui a pouco, 2 da tarde. É isso, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, eu fico por aqui e até a próxima.